E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos. Nossa aula de biologia de hoje, nós vamos aqui trabalhar sobre os ecossistemas terrestres e aquáticos, agora comentando através de exercícios. Então, fiquem ligados. Então, essa primeira questão, ela diz o seguinte: acerca dos ecossistemas aquáticos, foram feitas as afirmativas abaixo. Identifique como V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, a primeira afirmativa. Nos rios, a riqueza de organismos planctônicos é maior do que nos lagos. Olha só, ele está falando aqui que nos rios existe mais organismos planctônicos, existe uma maior riqueza. Vamos pensar, se a gente está falando de rio, estamos falando de ambiente de água doce, liminociclo. E do liminociclo, eu expliquei para vocês na teoria que ele é dividido em dois tipos de ambientes, né? Tem ambientes lênticos e ambientes lóticos. Ambiente lêntico tem a ver com a lentidão das águas. As águas ficam paradas. São ambientes de água parada. Ambientes lóticos, ambiente de água corrente. Então, na teoria, eu expliquei que nos ambientes de água parada existe uma maior biodiversidade, porque as algas, os organismos fotossintetizantes, eles estão ali tranquilos, parados, recebendo a luz do sol, estão se proliferando. Se eles estão se proliferando, eles vão fornecer alimento ali para os outros seres vivos da cadeia alimentar. Consequentemente, vai existir uma maior quantidade de seres vivos em ambiente de água parada. Então, como é que ele fala bem que nos rios, ou seja, nos ambientes de água corrente, que rios é ambiente de água corrente, ele está dizendo que nos rios a riqueza de organismos planctônicos é maior. Não, vai ser menor, por quê? Em ambiente de água parada, essa quantidade de organismo planctônico vai ser maior. Então, a primeira está errada, ok? Vamos aqui para a segunda afirmativa, que nos diz o seguinte: nos mares, a maior diversidade de espécies de vida livre, existe uma maior diversidade de espécies de vida livre, como os peixes, encontra-se no domínio bentônico. Olha só, está dizendo que a maior biodiversidade vai existir ali no ambiente bentônico, ou seja, lá no fundo. Vamos pensar aqui, pessoal. Onde é que tem maior luminosidade? Próximo à superfície ou lá no fundo? Você já deve ter me respondido aí em casa que tem mais luz incidente próximo à superfície. Se tem mais luz ali próximo à superfície, consequentemente você vai ter a maior quantidade de organismos fotossintetizantes, que são produtores. E entenda que quanto mais produtores tiver, vai ter mais consumidores, vai ter maior biodiversidade. Então, eu não posso dizer que existe uma maior diversidade de espécies de vida livre nos ambientes do fundo. Não. Vai ter maior biodiversidade nos ambientes próximos à superfície, ou seja, no ambiente pelágico, que é na região onde tem lá os peixes livres natantes. Então, essa segunda afirmativa aqui também está errada, certo? No fundo, é menor a biodiversidade, porque tem menos luz. Se tem menos luz, tem menos organismos produtores. Terceira afirmativa, vamos lá. Nos mares, a zona radal, com biodiversidade pouco conhecida, é também a mais profunda. Pessoal, essa afirmativa aqui é verdadeira, certo? Vamos aqui. Essa é a divisão, né, é a classificação do ambiente, do talassociclo, do ambiente de água salgada, de acordo com o nível de profundidade. Nós temos aqui, ó, a região onde você vai ter aqui a plataforma continental, que é a região que você ainda vai ter contato com o continente. Aí nós vamos ter aqui, ó, talude continental, cerca de mais do que 2.000 metros, certo? Até, ó, de 200 até 1.000 metros, nós vamos ter aqui, ó, a zona fótica, ou zona que tem contato com a luz. Quando você chega no último nível, certo? Nós vamos ter aqui a zona
radal. Essa zona radal aqui não tem nada de luz, ok? Então, nós podemos citar, por exemplo, as fossas marianas, que são os ambientes mais profundos que são conhecidos atualmente. E lá você vai encontrar pouquíssima biodiversidade. É quase raro você encontrar seres vivos nesses ambientes. Os organismos que vivem nessa região, eles dependem dos alimentos que caem da superfície, como, por exemplo, fezes de animais, animais mortos, por exemplo. Então, eles vão ali servir de alimento para esses organismos que vivem ali nessas regiões escuras, que é praticamente zero de biodiversidade, ok? Então, nos mares, a zona radal, com biodiversidade pouco conhecida, também é mais profunda. É pouco conhecida porque dificilmente nós vamos ter relatos de alguém que foi no lugar tão profundo, certo? Até mesmo por causa da grande pressão que a água pode exercer sobre os aparelhos que são mergulhados naquela região. Próxima afirmativa, vamos lá. Nos lagos e lagoas, o zooplâncton é formado principalmente por protozoários, microcrustáceos e larvas de diversos organismos. Vamos lembrar, o que é o plâncton? O plâncton, essa palavra plâncton quer dizer errante. Ou seja, são organismos que são levados pelas águas. Então, eles não conseguem vencer as correntezas. Então, eles são errantes. Só que existem dois tipos de organismos que formam o plâncton. Nós temos o fitoplâncton e o zooplâncton. O fitoplâncton é formado pelos organismos autótrofos, como algas, né? Nós temos cianobactérias. Então, esses organismos que promovem a fotossíntese é o fitoplâncton. E o zooplâncton é exatamente isso que a alternativa está dizendo, é verdadeiro. Eles são formados por protozoários, que é um tipo de organismo protista, certo? Existe um reino protista que é formado por algas, tanto as algas unicelulares quanto as algas multicelulares, e nós temos também como representante de protista protozoários, que no caso dos protozoários são seres heterótrofos, ou seja, que não produzem o seu próprio alimento. Além de ter protozoários, no zooplâncton nós vamos encontrar microcrustáceo. Uma coisa que vocês devem perceber na palavra zooplâncton, esse termo zoo aqui tem a ver com animais. Então, nós vamos encontrar animais, né? Microcrustáceos são pequenos crustáceos e larvas de diversos organismos. Também, quando você observa que tem larva, também vai fazer parte do zooplâncton, correto? Então, vamos lá para a última alternativa. Nos mares, a maior biodiversidade de fitoplâncton ocorre na zona litoral, correto? Então, antes de eu falar só comentar aqui, ó, essa imagem aqui era só para vocês verem como é que mais ou menos seria o zooplâncton, tá? Que eu me esqueci de comentar com vocês aqui, ó. Microcrustáceos, nós vamos encontrar aqui protozoários também, e algas de animais, e larvas de animais, perdão. Então, essa última afirmativa aqui, pessoal, ela está verdadeira, ó. Ele diz, ó, nos mares, a maior diversidade de biomassa de fitoplâncton ocorre na zona litoral. Por quê? Justamente, mostrando aquela imagem anterior, nessa região aqui, ó, tem maior incidência de luz, consequentemente, tem maior quantidade de produtores e, consequentemente, vai ter a maior quantidade de consumidores, certo? Então, é isso. Vamos aqui para a próxima questão. Diz o seguinte: na maioria dos casos, a energia de um ecossistema origina-se da energia solar. A figura abaixo mostra alguns seres componentes do ecossistema de um lago. Então, vamos observar aqui. Nós temos um lago, um ambiente de águas paradas, né? Ambiente lêntico. E aí nós vamos ter aqui a presença do crustáceo, de um inseto qualquer, de uma alga e um copépode, que é um tipo de animal. Então, isso aqui vai formar uma cadeia alimentar, certo? Um organismo que serve de alimento para o outro. Vamos lembrar que na ecologia nós estudamos a transferência de energia de um ser vivo para o outro, é o chamado fluxo de energia. Então, quando a gente, por exemplo, representa uma cadeia alimentar de um organismo que está servindo de alimento para o outro, a gente geralmente faz uma seta do organismo que está sendo comido para o organismo que está comendo.
Por exemplo, um peixe que se alimenta de uma alga. Você vai desenhar a alga ou escrever o nome dela e vai colocar uma seta saindo da alga, indo para o organismo que se alimenta dessa alga. E o que essa seta significa? Significa que ali está ocorrendo uma transferência de energia do organismo que está sendo comido para quem está se alimentando. E de onde é que vem essa energia? Bem, nós sabemos que o Sol é o nosso astro-rei. Ou seja, toda a energia que provém dos nossos alimentos inicialmente veio do Sol. Para os organismos de ambiente aquático, essa energia que está servindo para fazer com que eles possam sobreviver, ela vem das algas. Por quê? Porque as algas elas vão servir de alimento para, por exemplo, o zooplâncton, que consequentemente esse zooplâncton serve de alimento para os animais nectônicos, que são os peixes, por exemplo, aqueles que vivem nadando, certo? Então, essas algas aqui são os primeiros a ter contato com a luz, com a energia solar. São capazes de converter essa energia solar em energia armazenada em moléculas orgânicas pelo processo de fotossíntese. Vamos lembrar que na fotossíntese nós temos ali o gás carbônico que está sendo capturado ali da atmosfera, esse gás carbônico, juntamente com a água, né, ele sobre a energia luminosa, sobre a luz solar, vai se formar o quê? O carboidrato, que é o alimento orgânico. Esse carboidrato vai ser também liberado juntamente com o oxigênio. Então, o organismo produtor, ele produz esse carboidrato justamente porque ele utiliza água e gás carbônico como matéria-prima, mas ele junta essa água e esse gás carbônico sob a ação da energia luminosa. Então, essa energia que era luminosa, ela passa a se transformar em energia química, que vai ficar armazenada numa molécula orgânica. E essa molécula orgânica que vai servir de alimento para um animal, por exemplo. Esse animal ele vai conseguir quebrar essa molécula orgânica e aproveitar essa energia que antes era proveniente do Sol, mas agora ela vai fazer parte da energia que vai funcionar o seu organismo, que vai fazer com que o seu organismo possa funcionar. Então, existe uma cadeia, uma transferência de energia de um organismo para o outro, certo? Então, aqui na figura ele apresentou alguns organismos aqui nessa lagoa, beleza. Considere que no lago existam 4 diferentes espécies de peixes. Cada uma dessas espécies se alimenta exclusivamente de um dos 4 componentes indicados. O peixe que teria melhores condições de desenvolvimento em função da disponibilidade energética seria o que se alimentasse de qual organismo? Da alga, dos insetos, dos copépodes ou dos crustáceos? Ou seja, qual é o peixe que tem maior disponibilidade de energia para ele? É aquele que se alimenta da alga, do inseto, dos copépodes ou crustáceos? Bem, vamos lembrar aqui, vamos olhar para o nosso esquema. Quem é que vai ter contato, primeiramente, com a energia que vem do Sol? Quem é que consegue converter essa energia luminosa em energia química armazenada em moléculas orgânicas? São os seres autótrofos. Nesse caso, nós temos como exemplo um organismo autótrofo, a alga. Então, o indivíduo que tem mais disponibilidade de energia para ele é aquele que vai se alimentar deste organismo produtor, né? No caso, seria das algas. O mesmo funciona no ambiente terrestre. Por exemplo, os animais herbívoros, eles têm maior disponibilidade de energia porque eles se alimentam de produtores, se alimentam de plantas, que são os primeiros que conseguem absorver energia solar e convertê-la em energia química na forma de moléculas orgânicas. Já, por exemplo, um organismo que é consumidor secundário, terciário ou quaternário, eles vão ter uma menor disponibilidade de energia, porque eles vão estar se alimentando. A energia, nós sabemos que a energia, quando ela passa de um nível trófico para um outro nível trófico, ela vai se perdendo, porque parte dessa energia ela vai sendo consumida, conforme a aula que nós trabalhamos sobre fluxo de energia, certo, pessoal? Então, é o que eu acabei de mencionar aqui para vocês. Quem está na base da cadeia alimentar é o responsável por converter essa energia luminosa em energia química. E assim, quem se alimenta desse indivíduo aqui, que é o produtor, vai ter uma maior disponibilidade dessa energia. Porque se, por exemplo, tivesse um indivíduo que se alimentasse desse consumidor aqui,
ele iria consumir menos energia ainda, porque essa energia ela vai sendo dissipada ao longo das cadeias alimentares, certo? Vamos aqui para a próxima questão, pessoal. Considere as afirmativas abaixo sobre os grupos de algas e dos líquens, ok? Primeira afirmativa. As algas planctônicas marinhas constituem a principal fonte alimentar para a maioria dos animais que habitam as águas profundas. Pessoal, vamos lá. Algas planctônicas está associando com águas profundas. Pessoal, olha só. Águas profundas, ambiente de pouca luz, não tem quase nada de luz. Tá errado isso aí. Então você vai encontrar água em ambiente luminoso, certo? Então, de cara, se essa primeira afirmativa está errada, a gente já elimina aqui, por exemplo, a letra A, porque diz que a primeira estava certa, né? E a letra D, que está falando que a primeira e a segunda está certa. Vamos aqui, por eliminação, tentar responder essa questão. Vamos à segunda afirmativa. O fitoplâncton é responsável por grande parte do oxigênio produzido pelos vegetais. Vamos lá. É como se ele estivesse dizendo que o fitoplâncton ele é o pulmão do mundo, né? São os pulmões do mundo. Isso aqui está correto, pessoal. Grande parte do oxigênio produzido no nosso planeta ele é proveniente de algas, ok? E essas algas, elas, por meio do processo fotossintético, conseguem liberar bastante oxigênio. Então, o fitoplâncton ele vai ser responsável por grande parte do oxigênio produzido pelos vegetais. Se a segunda afirmativa está certa, então a gente já elimina aqui a letra C, porque ele disse que era só a terceira que estava certa, e fica aqui entre a letra B e a letra E, certo? Terceira afirmativa. As algas e os líquens. Vocês lembram, pessoal, o que é líquen? Vamos lembrar? Líquen são um organismo formado pela associação entre algas verdes e fungos, certo? Então, os fungos eles fornecem uma certa resistência para a alga, para que ela consiga produzir o seu próprio alimento no processo fotossintético. Enquanto que o fungo protege a alga dá alimento para o fungo. E aí os dois conseguem viver ali intimamente. Um não pode viver sem o outro. É um tipo de mutualismo obrigatório, certo? Então, as algas e os líquens podem ser excelentes bioindicadores, respectivamente, da qualidade das águas e da qualidade do ar. Bem, realmente, as algas ela é um ótimo bioindicador da qualidade de água e os líquens, sim, serão ótimos bioindicadores da qualidade do ar. Tanto é que você não encontra líquens em ambiente de ar poluído, certo? Você vai encontrar mais em florestas em que o ar ele vai ter uma melhor qualidade. Então, a terceira afirmativa está correta, por isso que nós ficamos aqui como a letra E. Ok, pessoal? Vamos aqui para a próxima questão. Diz o seguinte: as plantas mais abundantes são árvores. Altas, só se ramificam perto do topo, de modo que a fronte é elevada e densa. As folhas das árvores são igualmente amplas, espessas e de cor verde escura, com superfícies ventrais brilhantes. As raízes são superficiais e os troncos costumam ser encorpados perto da base, de modo que fornecem fixação ampla e firme. Há numerosas trepadeiras lenhosas, cipós pendurados das árvores como cabos e epífitas. O texto anterior descreve o seguinte bioma. Então, esse texto aqui, que tipo de bioma que ele está descrevendo? Para que a gente possa identificar o bioma, a gente tem que perceber que existem algumas palavras-chave aqui que podem nos remeter ao que é esse bioma. Vamos lá. O que ele está falando aqui? Que tem folhas espessas, né? Folhas largas. Essas folhas largas quer dizer que são folhas latifoliadas. Olha só, característica de um bioma desses aqui. Uma outra coisa que ele falou, que tem árvores grandes. E essas árvores grandes, elas têm uma raiz que ajuda na sustentação. Grande quantidade de trepadeiras, ou seja, plantas epífitas. Isso aqui, pessoal, é característica de floresta tropical. Um exemplo de floresta tropical, a floresta amazônica, certo? Então,
Essas são características de floresta tropical. Pessoal, essa foi a nossa atividade sobre biomas e ambientes aquáticos. Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.